demos abertura na primeira sessão da 33ª Semana da nossa faculdade. Evento de grande relevância em nosso estado e no cenário jurídico nacional. Oportunidade de passo por nossa casa os mais renomados aplicadores de direito. E nesta noite, a nossa satisfação é recordar pelo fato de estarmos recebendo o ilustre conferencista, Dr. Olímpio Sasso do Barbarete, procurador de justiça do nosso estado. Ninguém melhor do que o Dr. Olímpio para fazer a abertura oficial dessa semana jurídica. Assim sendo, Dr. Olímpio, toda a comunidade acadêmica desta faculdade sente-se honrosa em recebê-lo. Contamos ainda no evento desta noite, a partir da leitura da doutora Sandra Saad da Ótima Martins, ilustre professora desta casa e que participará da conferência de hoje como debatedora. Comparece aos colegas, alunos desta casa, e toda a palestra apresentada na nossa política sempre terá uma ocupação, uma apresentação do respectivo relator. É com satisfação que convido as pessoas que compõem as autoridades e pessoas que compõem a mesa. Professora doutora Sandra Saad da Ótima Martins, procuradora de Justiça do Estado do Paraná e reitora da Universidade Estadual e professora desta faculdade. Doutor Gilberto Giacone, direito do Procurador de Justiça do Estado do Paraná e coordenador do curso de mestrado e professor desta faculdade. Professor Dr. Paulo José Galotti de Martins, digníssimo professor de Justiça de nossa comarca e professor desta faculdade. Professor Dr. Vladimir Brega Filho, digníssimo promotor de Justiça da comarca de Santa Cruz, do Rio Pardo e professor desta faculdade. Também coordenador do curso de Direito das Faculdades Integradas do Luz, deste ato representando o seu diretor. Dr. Almir Carreiro Jorge Santos, promotor de Justiça da comarca de Jacuitá. Major Ataídes Antônio Cassaroli, subcomandante do 2º Batalhão de Polícia Militar. Doutora Soraya Saad Lopes, professora e mestranda desta faculdade. Professor que venha com a mesa, por gentileza. Professora Rosângela Pérez França, professora desta faculdade. Acadêmico Liceu Bernardes Filho, representando o presidente do diretório acadêmico Otávio Macedotti. Senhor Eduardo Sérgio Souza de Braga, presidente do Sindicato Rural de Jacarezinho e presidente da Associação dos Procuradores do Paraná. Dando sequência, convido a todos para a execução do hino nacional brasileiro, o qual será interpretado pela acadêmica Renata Montijo, a doutora Janina, promotora de Justiça da comarca de Irati, para o plenário. Convido as acadêmicas Valentina Helena de Andrade, Tonete, da 2ª série, e Renata Montijo, da 5ª série, acompanhadas do piano
Felipe Toretti para a apresentação de um musical em homenagem ao ilustre conferencista da saúde. Vocês merecem, com certeza. Demais autoridades nomeadas, os funcionários dessa instituição de ensino,
aproveito o momento para dirigir a nossa magnífica reitora que irá proceder a levar-se a nossa palestra. Interessante meditar, em nome do corpo docente e discente, agradeço a sua participação conosco. Caros amigos, toda sociedade, nos seus mais variados estados evolutivos, necessitamos de alguém investido com poder suficiente para ser capaz de fazer valer seus direitos. Nós percebemos ao longo da história que durante séculos, vários deles, não foram os interesses do povo, e sim dos governantes meramente políticos. Hoje, possuímos leis que garantem de forma clara o que cada indivíduo precisa. No entanto, temos que ainda somos falhos em vários pontos de sua aplicação. Necessitamos também de uma nova sociedade. E sobre esse aspecto, permita-me fazer uma reflexão de autoria do uso presente. A construção da pretendida nova ordem social passará inevitavelmente pela agora instituição de primeira grandeza, que é o Ministério. Essa noite, portanto, é muito especial para todos nós. Pelo fato de envolver de um lado um dos temas mais interessantes e de uma importância tão evidente, e de outro, um dos seus representantes que mais nos fez sua carreira. Doutora Lima, em nome desta instituição de ensino e de todos os casos presentes, vou liberar dizer que nos sentimos muito honrados com sua presença. E, nessa oportunidade, tom de prazer que nos sentimos muito honrados por receber este primeiro dia de uma semana tão importante para quem se chama para transformar. Faça os seus alunos. Muito obrigada por sua presença. Senhoras e senhores, mais autoridades presentes, é com a maior satisfação que você na palavra do Rodrigo Sassi Palavra, que irá discorrer sobre o Ministério Público e a sociedade. Vi ontem um bicho na imundícia do pátio, catando comida entre detritos. Quando achava alguma coisa, não se aproximava nem chegava, e envolvia com voracidade. O bicho não era um cão, não era um gato, não era um rato. O bicho, meu Deus, era um homem. O bicho na mão dele. O tempo em que entendo a todos os participantes da 26ª Científica, a Faculdade de Direito, eu faço através das pessoas da monitora, seu ensaio, lotes de livros, e o diretor dessa faculdade, assim como Miguel, quero dizer da minha satisfação de aqui estar participando desse evento. Em primeiro lugar, porque o Ministério Público do Estado do Paraná não deve à Faculdade de Direito do Norte do Brasil. Vários dos seus melhores quadros se bacharelaram aqui nesta faculdade. E cursaram essa faculdade tendo como modelo o líder do Ministério Público brasileiro, Gilberto Jacó, que foi
só a responsabilidade profissional, mas a responsabilidade política, a responsabilidade social, a responsabilidade ética de construir uma sociedade melhor, uma sociedade mais justa. A satisfação também se dá pelo fato do que esse momento pode ser contado com os acadêmicos dessa área, futuristas, que é pedido a nova realidade brasileira possui um papel importantíssimo para o estabelecimento, para o cumprimento daquilo que é estabelecido como objetivo fundamental da política do Brasil, que é viver instalar uma sociedade livre, justa e solidária. Digo-lhes que padeci de uma formação ou de uma deformação acadêmica que a época me queria fazer crer que a função do jurista seria tão só o de sistematizar, interpretar e aplicar as normas jurídicas. Fui vítima de uma deformação acadêmica estritamente dogmática, afastada do juízo crítico do que significa efetivamente o direito e qual o papel que cada um de nós, operadores do direito, deve desempenhar na realidade social. A satisfação, portanto, é estar aqui de uma forma, mesmo que modestamente, colaborando no sentido do desenvolvimento de um senso crítico acerca do papel do jurista e do papel do direito. Eu quero dizer que esta posição dogmática, esta posição que faz do direito da lei um dogma, que nitidamente elabora um discurso no sentido de que o que vale é a norma posta, que queremos fazer aprender os códigos, o estudo dos códigos, que afasta a análise crítica, que afasta reflexões acerca da legitimidade das normas, do motivo pela qual elas foram criadas, e como funciona o estrato social a que se dirige. Quero dizer que essa posição, então, de estrito dogmatismo, fez do jurista, infelizmente, desde sempre, um mero instrumento à disposição dos devedores do poder político e do poder econômico. Esta pseudo-neutralidade da atuação do jurista, aquele discurso de que ao jurista incumbe não só a substituição do fato da norma com uma atuação politicamente neutra. Na verdade, isto fez, não obstante a pompa das provas e das regras, não obstante o formalismo exagerado das audiências, não obstante o sentimento de intangibilidade em relação ao juízo, é necessário dizer que os juízes cumpriram desde sempre este papel que lhes foi destinado pelas classes dominantes. Eu uso muito como exemplo os grandes juristas alemães, fazendo a observação da importância que tiveram no direito civil, no direito penal, no desenvolvimento da teoria da administração, registrando que, em determinado momento histórico da Alemanha, o Paraná assume o poder legislativo. E o que fizeram, então, os grandes juristas alemães?
fizeram cumprir, em razão dessa postura dogmática, fizeram cumprir as regras do nazismo. Foram eles que encaminharam e concordaram que fosse encaminhado às câmaras de gás aqueles cujo crime era não pertencer à graça de Deus, que fez com que se encaminhassem aos calabouços aqueles cujo crime era manifestar o seu pensamento, porque o direito à liberdade do pensamento muitas vezes violava o seu sentimento do povo. Mas sequer é necessário ir à busca de exemplos alienígenas. Nós podemos discutir acerca do que fizeram os grandes juristas brasileiros no momento em que se instala no país a ditadura militar em 1964. Os grandes juristas brasileiros, salvo raras e honrosas exceções, fizeram por cumprir as regras do arbítrio. Foram coniventes com o desaparecimento e extermínio de pessoas. Os grandes juristas brasileiros concordaram com a supressão de regras jurídicas que correspondem ao produto da civilização dos povos. No Brasil, durante a ditadura militar, suprimidos habeas corpus. Os juízes e membros do Ministério Público tiveram suprimidos prerrogativas indispensáveis ao exercício das atividades, como a vitalicidade, a inamovibilidade. E volta e meia as notícias de juízes, de promotores, e assim como de políticos, caçados pelos atos institucionais. A observação, então, inicial que eu gostaria de fazer é exatamente nesse sentido. Ser necessário permanentemente refletir acerca do conteúdo ideológico das normas jurídicas. Não repetir mais, sem reflexão, o discurso de que o direito e as legislações correspondem sempre ao interesse geral, a arte do bom equitativo, de dar a cada um o seu, que as leis correspondem sempre ao justo. É necessário reconhecer que o ordenamento jurídico é composto enquanto instrumento de controle social. O ordenamento jurídico contempla leis justas e leis injustas. Contempla leis que podem importar na libertação do povo, porque de conteúdo genuinamente democráticos, mas também contempla leis que correspondem ao processo de dar legalidade às situações de opressão, de exploração deste mesmo povo. Falo isso para dizer que no contexto do dogmatismo, neste contexto a que me referi, os príncipes do dogmatismo eram os promotores da justiça. O dístico principal do Ministério Público de então, desta época, era exatamente o da dura lex sed lex. A lei é dura, mas é lei. A lei é injusta, mas é lei e deve ser aplicada. Os membros do Ministério Público, então, meros agentes do Poder Executivo, a fiscalizar as atividades do Judiciário, cumpriam este papel. Cumpriam este papel de fiscalização do exato cumprimento da lei, fosse qual lei fosse. Fosse lei justa ou fosse lei injusta.
dura lex, sed lex. A história do processo evolutivo do Ministério Público se dá exatamente nessa perspectiva de rompimento das suas raízes de patrocinador dos interesses dos reis e dos poderosos, dos detentores do poder político e do poder econômico, para, no seu processo de evolução, cada vez mais o Ministério Público se constituir numa instituição de defesa dos interesses da sociedade. É o salto de qualidade institucional que deixa para trás o promotor de justiça, burocrata do direito, o promotor de justiça, despachante processual, para fazer surgir o promotor de justiça, agente político, o promotor de justiça, agente político de transformação da sociedade. Eu quero dizer que nesses quase 26 anos de Ministério Público do Estado do Paraná, a lição mais importante que reputo ter aprendido é de que a realidade social e a justiça